conforme essa mucosa vai ficando fina, o HCl vai começando a meio que influenciar nas células. E aí você sente aquele mal-estar. Existe também uma bactériazinha específica, que é bem da filha da puta, que ela se aloja no estômago. Ela se aloja no estômago e se alimenta dessa mucosa. Então, a pessoa que adquire essa bactéria... Ameba? Hã? Ameba? Não, Ela que faz bactéria. isso? Não? Não, bactéria. E aí, quando a bactéria chega lá e se alimenta dessa mucosa, o que acontece? Afina a mucosa em algumas regiões, o ácido clorídrico começa a entrar em contato com as células, e aí você vai lá no médico, o médico vira para você e fala, bicho, você está com uma úlcera. Tá? Então, a úlcera é um organismo que se alimenta da mucosa estomacal. Muito bom. Passados as informações de curiosidade, vamos continuar com o que interessa. Na hora que esse bolo alimentar caiu na minha piscininha de HCl e pepsina, eu tive a quebra de algumas proteínas e aí eu troquei de nome de novo. Agora, esse meu bolo alimentar passa a se chamar quimo. Tá? Então, o quimo é o bolo alimentar depois de ser banhado em HCl e pepsina. Muito bem. Fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui. Depois que eu fiz essa digestão, depois que eu quebrei essas proteínas, eu preciso seguir o caminho. E aí, do antro, esse meu agora quimo vai seguir o caminho do píloro. O píloro é a divisão entre o estômago e o intestino. E aí ele vai cair já no meu intestino delgado. O meu intestino delgado ele é dividido em 3 regiões. Tá? O duodeno, o jejuno e o hígado. Se vocês já pararam para ver, nessa imagem daqui, logo quando sai do estômago, ele cai no duodeno. Então, beleza, vamos começar pelo duodeno. O duodeno, o que aconteceu? Ele não acabou de receber o quimo do estômago, acabou de receber o quimo do estômago. O quimo é o quê? É o meu bolo alimentar banhado em ácido clorídrico e pepsina. Faço uma pergunta para vocês. No intestino delgado, tem célula com mucosa? Não tem. Então, a primeira coisa que precisa acontecer nesse duodeno é eu tirar esse ácido que tem do quimo. Porque se eu mantiver esse ácido, ele vai começar a danificar as células do duodeno. Então, no duodeno, esse quimo vai tomar um banho. Ele vai tomar um banho para quê? Para perder a sua acidez. Se ele continuasse ácido por todo o intestino, não ia dar certo. Então, na hora que chegou no quimo, é como se fosse, eu acho que hoje em dia não existe mais, mas aqueles lava rápido de carro que tinha no posto, que ele passa lá por um monte de mangueira e a mangueira vai jogando água em todas as direções, é basicamente aquilo que acontece. Caiu no duodeno, ele vai tomar um banho de sucos. O suco entérico, o suco pancreático e o suco biliar. Vejam só, eu estou recebendo agora coisas de 3 lugares distintos. A gente já vai entender como que isso funciona. Esse banho de sucos, ele vai reduzir a acidez do quimo, então beleza, vai deixar de ser ácido e vai passar a ser básico, porque o meu intestino ele só funciona em pHs básicos. Então vejam só, a boca, neutro, o estômago, ácido, o intestino, básico. Beleza, reduz a acidez do quimo. E esses sucos vão ser cheios de enzimas. Se vocês pararem para analisar, até o presente momento, o que eu fiz? Eu consegui quebrar alguns carboidratos lá na minha boca, consegui quebrar algumas proteínas no meu estômago, só que não nada muito quantitativo, sabe? Nada muito grande. Agora que chegou no intestino, é que eu vou dar porrada em tudo. Eu vou quebrar tudo que eu puder quebrar, tá? Graças a essas enzimas que vêm tanto do suco entérico quanto do suco pancreático. Tá? Então, esses jatinhos que o quimo vai receber, nada mais são do que jatinhos de enzimas. E olha só as enzimas. Maltases,
peptidases, nucleases, amilases, todas as enzimas possíveis para digerir todos os nutrientes possíveis. Então, agora no meu intestino, não vai ter só a digestão de uma coisa. Não. No meu intestino, eu vou digerir o resto dos carboidratos, eu vou digerir o resto das proteínas, eu vou digerir os lipídios, eu vou digerir os ácidos nucleicos, eu vou digerir tudo, eu vou quebrar tudo que for possível. Tá? Além desses sucos, tem também a bile. A bile que é proveniente do fígado. E a bile é importante porque ela emulsifica as gorduras. A gente já vai conversar sobre essa emulsificação de gorduras, tá? Segurem só um pouquinho. Então, aqui, quebro praticamente todo o resto e eu consigo os meus nutrientes, tá? É no meu duodeno que eu vou ter o fim do processo de quebra. Quebrei um pouco na boca, quebrei um pouco no estômago, quebrei todo o resto na minha porção do duodeno. Graças ao banho de sucos que ele tomou, nesses sucos tinha o quê? Enzimas que fazem a digestão de basicamente tudo. Aqui, ó, a gente tem uma imagem só para ilustrar como que vai funcionar. Então, ó, o estômago estava aqui. Na hora que caiu no duodeno, ó, eu tenho aqui um pedacinho do duodeno antes de cair no jejum. Nesse pedacinho, se vocês perceberem, olha o que está chegando nele. Está chegando esse meu ductozinho verde, que vem da onde? Da vesícula biliar. Esse meu duodeno está recebendo esse ductozinho amarelo que está vindo do pâncreas. Então, olha só, a vesícula biliar vai começar a jogar bile. O pâncreas vai começar a jogar o suco pancreático. E o duodeno vai começar a produzir o suco entérico. Então, na hora que o quimo entra nesse meu tubo, ele já toma o banho de sucos. Bile, que vem do fígado, suco pancreático, que vem do pâncreas, suco entérico, que começa a ser produzido aqui. Então, na hora que o quimo chega nessa região, ele já começa a tomar paulada. Ele começa a tomar paulada de todas as enzimas possíveis, e nesse caminho aqui, desde o momento que ele cai nesse ponto até ele chegar nesse ponto aqui embaixo, eu vou ter a quebra de todos os nutrientes possíveis. Nesse caminho, nesse percurso, eu vou quebrar carboidrato, vou quebrar proteína, vou quebrar lipídio, vou quebrar ácido nucleico. Tudo que for possível quebrar, eu vou quebrar. Antes dele chegar aqui. Por quê? Quando ele chegar aqui, ele vai cair no jejum e no ilho. Última coisa importante. Que nós falamos da vesícula biliar. O que é esse negócio de você emulsificar gorduras? A gordura, ela tem uma estrutura química que é um pouco mais rígida. Então, você meio que não consegue quebrar a gordura na paulada da enzima. A bile, ela faz o quê? A bile, ela meio que espaça a molécula de gordura. Ela deixa a molécula de gordura um pouquinho mais fina. E aí, deixando essa molécula de gordura um pouquinho mais fina, fica mais fácil para a enzima conseguir fazer. Tipo um detergente? Exato, obrigado por falar isso. A bile, ela é o detergente do nosso corpo. Maravilhoso, João. Pergunta do Enem, 2 ou 3 anos atrás. A bile funciona como e tinha lá uma opção, detergente. A bile é o nosso detergente. Ela consegue emulsificar a gordura e permitir que a enzima faça a digestão dela. Algumas pessoas não têm a vesícula biliar. Isso tem problema para ela? Não tem problema para ela. Quando você vai lá e começa a ter pedras na vesícula, o médico vai lá, retira essa estrutura daqui e ele faz o quê? Ele faz uma ligaçãozinha direto do fígado pro duodeno. O grande problema é que, como essa pessoa já não vai mais ter a bile armazenada aqui, o tanto que o fígado manda de uma vez é menor. Então, essa pessoa não vai poder comer alimentos muito gordurosos.
Porque na hora que essa gordura chegar aqui, ela não vai ter a quantidade de emulsificante necessária. Tá? E aí ela vai passar um pouquinho mal, ela vai ter uma diarreia e tudo mais, mas não ter a vesícula biliar não traz tipo, risco de vida nem Professor, nada disso. Foi. o que você quer dizer com pessoas que não têm a vesícula biliar? Que elas já nascem sem a vesícula biliar? Não, isso daqui dá para tirar. Isso daqui dá para tirar. A vesícula biliar, assim como o rim, pode ser que crie umas pedrinhas aqui. Pedra de cálculo de vesícula. E aí o médico vai lá e retira a vesícula. Só que essas pedras na vesícula não são que nem as pedras do rim, né? As pedras do rim são por muito sódio. A pedra na vesícula é por quê? A pedra na vesícula pode ser por álcool, cara, por incrível que pareça. O álcool pode favorecer a presença de cálculo na vesícula biliar. Porque quem processa o álcool muitas vezes é o fígado. E aí o fígado não vence. A minha avó, por exemplo, ela não tem a vesícula. Ela teve que retirar. Não por causa de álcool, porque deu alguma outra coisa. Mas para ela é normal. Bom, nesse meu caminhozinho daqui, então, consegui todos os nutrientes. Acabou, nesse ponto aqui embaixo, acabou aquele nosso primeiro ponto da digestão, que é o quê? Quebras. Eu quebrei absolutamente tudo que eu poderia quebrar. Eu tenho agora todos os nutrientes disponíveis. Todos os nutrientes daquele meu lanche agora estão disponíveis no meu organismo. Falta eu fazer o quê? Falta eu fazer o meu segundo ponto, que é, Transporte? não, absorção. Eles estão no meu intestino. Só que o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar do meu intestino e mandar para a minha corrente sanguínea. Quem vai fazer a absorção é a região do meu intestino delgado, chamada de jejuno e íleo. Tá? Na verdade, o jejuno seria essa parte até mais ou menos esse ponto. O íleo seria a ligação com o intestino grosso. Mas vamos tratar tudo como uma coisa só, que não tem problema nenhum. Então veja, ó, o duodeno chegou daqui. Então, o estômago estava aqui. Nessa minha porção, eu tive a quebra de todos os nutrientes. E, bicho, olha o labirinto que esses nutrientes vão ter que percorrer até chegar nesse ponto aqui embaixo. Aí você fala, porra, professor, precisava de tudo isso? Precisava. Por quê? O que vai acontecer aqui é, eu vou absorver todos esses meus nutrientes. Então, quanto maior o espaço que eles precisarem percorrer, maior vai ser a minha taxa de absorção. Se o intestino pudesse ser maior do que ele é, a minha absorção seria maior do que ela é também. O intestino delgado, ele tem na base de 6 metros. Então, você coloca 6 metros de tubo, tudo enrolado, para quê? Para no caminho dos meus nutrientes percorrerem esses 6 metros, eles poderem ser absorvidos em uma quantidade maior. Se fosse simplesmente um tubo reto, a minha absorção não seria tão boa. Então, você tem todas essas reentrâncias justamente para absorver os nutrientes provenientes do quimo. Aqui, eu esqueci uma última coisa de falar. No duodeno, eu tenho de novo a troca de nome. O meu quimo passa a se chamar quilo. Então, veja, o quimo é o resultado do bolo fecal banhado em HCl pepsina. Na hora que esse quimo chega no duodeno e eu quebro todos os nutrientes, ele passa a se chamar quilo. O quilo cai no meu intestino delgado e aí, desse quilo, eu vou começando a absorver os nutrientes. Ele vai sendo transportado por toda essa extensão e aí os nutrientes vão sendo absorvidos e jogados na minha corrente sanguínea. Beleza. Quando ele chega aqui no final, eu, em tese, absorvi tudo que eu poderia absorver, esses meus nutrientes caem na minha corrente sanguínea, e o próximo passo é ele deixar o meu intestino delgado e ir para o meu intestino grosso.
No intestino grosso, esse quilo vai deixar de ser quilo e vai ser chamado de fezes. Então, vejam, o ilho é essa partezinha aqui. Então, eu tinha todas aquelas reentrâncias nessa minha porção de branco. E aí, aqui no final, eu vou ter uma ligação do intestino delgado com o grosso. O quilo que chegou aqui vai virar as fezes. Nós vamos expelir. Só que percebam, antes disso, ele também tem que percorrer um caminho, não é? Tem que percorrer o colo ascendente, o colo transversal, o colo descendente, o reto, até chegar no ânus. Por quê, professor? Porque o meu corpo, ele quer ter uma certeza. Ele quer ter a certeza de que eu consegui o máximo de nutrientes possível. Então, no meu intestino grosso, o que vai acontecer? As fezes vão percorrer esse caminho todo e nesse caminho, o que vai ter? Eu vou ter uma reabsorção de, às vezes, alguma coisa que o meu intestino deixou passar. Tá? Então, ele vai tentar reabsorver mais um pouquinho, tá? Vai tentar tirar um nutriente ou outro que ainda está preso no meu bolo fecal e, o mais importante, ele vai fazer a reabsorção de água. Tá? A água está presente em todo momento do meu sistema digestório. Na hora que chega aqui, eu não posso me dar o luxo de perder água do nada. Então, eu vou tentar retirar a água das fezes. Reabsorvendo essa água e esses nutrientes, beleza, o meu bolo fecal pode, enfim, ser mandado embora do meu corpo. E aí termina o meu processo de digestão. Peguei o meu alimento, transformei aquele meu alimento em nutrientes, absorvi esses nutrientes, então para mim está perfeito. Fiz o que eu precisava fazer, não fiz? Fiz. Obtive nutrientes, obtive. Então está aí o meu primeiro processo fisiológico, meu primeiro processo de obtenção, a digestão ela foi feita. Aqui no intestino grosso a gente só precisa tomar cuidado com duas coisas, não é? Se a passagem pelo meu intestino grosso for muito demorada, isso é um problema. Tá? Então, por exemplo, se você tem dificuldade para fazer cocô, se você tem prisão de ventre, ou se as suas fezes demoram muito para sair e você precisa fazer muita força, você tem um probleminha lá, tá? Você tem um probleminha aqui no seu intestino grosso. O contrário também é verdade. Se esse seu transporte acontece de uma forma muito rápida, se o bolo fecal, a partir do momento que ele chegou no intestino grosso, ele já saiu, bicho, você também tem um probleminha aí. O probleminha que é deselegante para todo mundo, que é a diarreia. Né? Percebam, qual que é a característica das fezes de uma pessoa que tem diarreia? Essas fezes, elas são praticamente líquidas, não é? Sim. Por quê? Porque o seu intestino não teve o tempo de reabsorver a água. Na hora que esse bolo fecal chegou, ele já foi mandado embora. Isso é muito preocupante, principalmente nos bebês. Tá? Os bebês que têm diarreia, isso é um problema sério. Porque se eu não reabsorvo a água aqui no meu intestino grosso, e eu tenho uma diarreia muito forte, isso pode causar desidratação. Tá? Então, se vocês pararem para pensar, todo momento da vida de vocês que vocês tiveram uma diarreia muito forte, vocês saíram do banheiro e, bicho, vocês beberam um mundo de água. Por quê? Para repor a água que você perdeu para fazer aquelas fezes, para fazer aquele cocô. A criança, o pai e a mãe têm que ficar espertos. Tá? Se a criança está com diarreia, vocês precisam aumentar a quantidade de água que vocês dão para ela. Senão, um bebê, um recém-nascido, ele pode facilmente morrer de diarreia. Tá? Ele tendo uma diarreia muito forte, ele pode morrer desidratado. Por quê? Está perdendo muita água que era para ser reabsorvida no intestino grosso e não está sendo. Beleza?
Como que vai ter o controle de tudo isso? Como que a mágica vai acontecer? Controle hormonal. Tudo no nosso corpo é baseado em hormônios. Tudo no nosso corpo é baseado nessas maravilhosas substâncias químicas. O controle da minha digestão, ele é de longe o mais simples que tem. Tá? É o que tem menos hormônios e é o mais simples possível. Na hora que você está mastigando, o que acontece? Você manda sinais químicos para o seu corpo. Esses sinais químicos que você manda para o seu cérebro estimula a produção de um hormônio que chama gastrina. A gastrina é a que vai atuar no estômago. Fazendo o quê? Fazendo com que você aumente a produção de HCl e a produção de pepsina. Então, beleza, tô lá mastigando, meu corpo entende isso como, bicho, daqui a pouco vai chegar uma parada ali pro estômago. Então, você libera a gastrina, com a gastrina aumenta a produção de HCl e pepsina. Ok. Na hora que esse meu quimo sai do estômago e entra no duodeno, eu preciso ter um indício, eu preciso ter uma dica para aquele banho acontecer, para o banho de sucos. Então, assim que o quimo passa pelo píloro, o corpo manda um recado para a vesícula biliar, falando, bicho, tá chegando ali o quimo. Então, você precisa mandar essa bile logo. E ele manda também um salve para o pâncreas, falando, bicho, tá chegando o quimo, você precisa mandar o suco pancreático logo. Esse salve para a vesícula biliar é um hormônio que a gente chama de colecistoquinina. A colecistoquinina, na hora que ela começa a ser produzida, a minha vesícula biliar manda a bile. E a secretina, na hora que ela começa a ser produzida, o pâncreas vai lá e manda o suco pancreático. Na hora que o pâncreas manda o suco, na hora que a vesícula manda a bile, quem vai estar passando aqui por esse tubo? O quimo. E aí você tem todo o resto do meu processo de quebra. Só isso, professor? Cara, só isso. Só esses 3 hormôniozinhos. A gente precisa se preocupar em decorar esses 3 hormônios? Não. Se preocupem em decorar, em, melhor, entender esses 3 hormônios, se você é a pessoa da medicina. Se você é a pessoa que vai prestar uma segunda fase para a medicina, se você é a pessoa que vai prestar um vestibular das faculdades de medicina, aí é muito interessante você ter. Mas a nível de Enem, muito difícil. Muito, muito difícil. Ok? Tá aí o meu processo de digestão. Vou comer, na minha boca, vou formar o bolo alimentar e a minha pitialina vai quebrar alguns carboidratos. Vou mandar esse bolo alimentar para o estômago, onde o HCl e a pepsina vão fazer a quebra de algumas proteínas, e aí esse meu bolo vai passar a chamar quimo. Vou mandar o quimo do estômago para o duodeno. No duodeno, esse quimo vai tomar um banho de bile, de suco pancreático e do suco entérico. Na hora que ele toma esse banho de sucos, eu vou ter a quebra de todos os outros nutrientes. Terminando a região do duodeno, esse meu quilo vai passar por todo o meu jejum no ilho, onde esses nutrientes que eu consegui ao longo de todo o processo vão sendo absorvidos pelo corpo. Depois que tudo isso foi absorvido, o resto entra no meu intestino grosso, vou ter a formação das fezes e, na locomoção das fezes dentro do intestino grosso até o ânus, eu vou tendo reabsorção de alguns nutrientes e água. Tá? Aí eu elimino as fezes e fim do processo. Tá? Fim do meu processo de digestão. Uma última coisa. Fezes, cocô, é excreção? Não é. Excreção é só urina. Fezes é resto de comida. Tá? Fezes é somente o resto de comida. Beleza? Beleza, beleza?
vamos dar um salve na nossa listinha de exercícios. Opa, peraí. Ah, sério? Eu vou ter que parar de